Shalom, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais um capítulo do livro de Juízes, concluindo aqui o nosso estudo sobre Sansão. Já falamos no estudo passado, né, que Sansão ele foi um juiz escolhido por Deus, um juiz que não foi a vinda dele não foi através do clamor do povo, porque para o povo de Israel, o povo ele já estava ali totalmente dentro do pecado, né? Então, eles não faziam mais o que era mal para os olhos deles, mas eles faziam o que era mal para os olhos do Senhor. Mas o povo já estava mergulhado na iniquidade, que eles nem tinham mais forças e nem tinham mais assim aquela vontade de clamar ao Senhor por libertação. Eles já estava assim uma coisa rotineira, o cativeiro, e nesse período eles estavam vivendo sob pressão do povo filisteu, e para eles aquilo ali, aquela idolatria, aquilo ali não fazia mal aos seus olhos, e sim aos olhos do Senhor. Então, mesmo sem o clamor do povo, Deus, ele tem misericórdia e manda um libertador. E esse libertador vem através de uma mulher que era estéril, e ela dá à luz a um filho chamado Sansão. Então, vamos dar início ao nosso estudo, a continuidade na segunda parte da vida desse juiz, um juiz controverso, um juiz ali mergulhado no pecado e que foi escolhido pelo Senhor, mas que demorou muito tempo para que ele virasse a chave e para que ele se arrependesse e para que ele tomasse essa conduta de libertador do povo, e isso aí custou-lhe a vida, né? Então vamos, muitos já conhecem a história de Sansão, mas vamos mergulhar nessa história desse controverso juiz. Primeiramente nós vamos orar para darmos início, né, ao nosso estudo. Amado Deus, grandioso Pai, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui, podendo mergulhar na sua instrução, na sua palavra, ó Pai. Abençoe esse estudo, que esse estudo possa chegar no corações e mentes de vários irmãos, de várias pessoas que estão em busca, né, de compreender a sua palavra, que a sua palavra seja viva em nossos corações. Ó Pai, que o Senhor possa estar me capacitando e que o Senhor possa, Pai, estar me usando como instrumento para levar esse estudo para os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa história, ela vai continuar, né, a partir do capítulo 14. No estudo passado, nós falamos sobre o nascimento de Sansão. E agora, nós vemos que Sansão, mesmo ele já na fase adulta, e ele mesmo sendo escolhido por Deus, ele vivia se misturando com o povo filisteu. E ele ali tendo sempre uma cultura e uma obsessão das mulheres filisteias. Então, lá já no versículo 2, quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Então, ele fazia as coisas da sua própria vontade. Aqui nós já vemos o detalhe que ele, em nenhum momento, fala que consultou o Senhor, que consultou a Deus. Não, viu uma mulher e consigam essa esposa para mim. Então, já vemos que Sansão, ele não assume a sua identidade de libertador. Ele não assume o seu chamado. Ele não assume aquilo que Deus lhe deu, aquele dom que o Senhor me deu.
Então, já vemos aqui, irmãos, que temos que ter muito cuidado quando nós fugimos do chamado do Senhor, quando nós fugimos do propósito do Senhor. Nós vemos o profeta Jonas, o que aconteceu com ele quando ele fugiu do seu chamado. Então, Sansão, ele tinha uma promessa. O Senhor, ele foi gerado, né, com esse propósito de ser o juiz, de ser um libertador. E ele estava fugindo desse propósito. E ele, aqui já vemos o quê? Que ele já está contrariando, porque ele já quer casar com a mulher pagã, quer casar com a mulher do povo inimigo. E isso, né, não agrada ao Senhor. Os pais de Sansão o orientaram a não se casar com mulher pagã, conforme era instruído na lei. Ele, no entanto, desprezou a orientação e confiou a sua vida matrimonial a uma atração puramente física, porque o texto já diz, Sansão viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, foi uma coisa totalmente física, um olhar, uma atração totalmente carnal. Nós vemos aqui que Sansão era um juiz, um homem nessa fase, no decorrer da vida dele, totalmente carnal, totalmente entregue aos desejos e aos prazeres da carne. E isso custou muito a Sansão. Amém? Muitas pessoas fazem escolhas erradas. Hoje nós vemos, né, a quantidade, né, de casamentos que não dão certo, de frustrações, porque muitas das vezes as pessoas não recorrem ao Senhor para começar um relacionamento, para conhecer uma pessoa. Então, muitas das vezes as pessoas, até os locais onde se começa esse tipo de relacionamento, um local às vezes onde é uma balada, uma festa com bebidas, então assim, então fazem escolhas precipitadas, escolhas erradas, e escolhas sem a sabedoria do Senhor. Quem não tem sabedoria que vem do Espírito de Deus sempre age pelo que sente ao coração. Por isso nós às vezes sofremos tanto, porque nós não recorremos ao Espírito Santo de Deus para nos encher de sabedoria e para nos mostrar a escolha correta. Aquele, porém, que tem entendimento, ele é cauteloso na sua própria vida. Por isso, nós devemos sempre buscar fazer escolhas inteligentes baseadas na palavra do Senhor. A Bíblia, ele é um manual. A Bíblia é um manual para as nossas vidas. Então, que todas as nossas escolhas não sejam escolhas baseadas na ansiedade, baseadas naquilo que vem do nosso coração, que muitas das vezes o coração do homem ele é enganoso, e que possamos sempre buscar, pedir orientação do Espírito Santo e agirmos com sabedoria em nossas escolhas. E nós vemos aqui no texto que Sansão, ele age sempre pela carne. Então, Sansão, ele, nesse capítulo 14, ele resolve casar. E nós vemos aqui, a partir do versículo 5, que tem aquele embate ali entre os pais de Sansão e Sansão, dizendo que não seria uma boa escolha, que Sansão estaria contrariando a lei, mas Sansão, ele é incisivo com os pais, querendo essa mulher do povo filisteu, o povo inimigo. E nisso nós vemos que Sansão, ele novamente vai descer para o caminho de Timnate, e ali ele vai lutar
com o leão. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que ele despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada em suas mãos. Então, nós vemos aqui que o Espírito do Senhor, mesmo Sansão sendo irresponsável, o Espírito do Senhor ainda estava com Sansão. Mesmo Sansão tomando decisões erradas. E ele desceu, no versículo 7, falou àquela mulher e ela agradou dos olhos de Sansão. Então a mulher lá do povo filisteu também se agradou de Sansão. E passado alguns dias, né, Sansão viu que ali naquele leão que ele tinha matado, né, ali se formou uma colmeia de abelhas e ele fez um enigma, né, daquela colmeia de abelhas. E o leão morto, né? Sansão ele vai, pega aquele mel, leva para os seus pais e leva também para a sua futura esposa. Mas só que ali nós já vemos que como é a desobediência de Sansão. Porque no voto nazireu, ele não poderia comer uvas, tomar vinho e tocar em cadáveres. E Sansão acaba tocando naquele leão morto. Mas ele não tinha, nós vemos que Sansão ele não tinha responsabilidade nos seus atos. Sansão era um juiz, mas era irresponsável e não tinha preocupação com aquilo que lhe era imposto pelo Senhor. Nós vemos isso nessa parte aqui e vemos também na escolha da mulher que ele escolheu para casar. Então, no voto, né, nazireado, não era permitido tocar em cadáveres, mas Sansão ignorou a lei divina e retirou o mel que estava na carcaça do leão. Ele comeu e ainda deu seus pais, mas escondeu sua origem ilícita. A queda espiritual de uma pessoa ocorre assim, gradativamente. Então, Sansão, ele foi cometendo esses pecados, ele foi não dando assim a verdadeira obediência, né, ao Senhor. E isso muitas vezes ocorre nas nossas vidas. A gente vai cometendo delitos, a gente vai cometendo pecados, a gente não se preocupa mais em agradar a Deus e a gente vai se esfriando e quando vê, a gente está assim totalmente afastado do Senhor. Então, que a nossa fé e o nosso coração ele possa estar sempre aquecido. Que possamos sempre ter essa preocupação de sermos obedientes a Deus. Porque quanto mais desobedientes nós ficamos, mais desagradamos a Deus, mais nos afastamos do Senhor e mais vamos perdendo, né, a intimidade com o Senhor. Então, se você está frio, se você está longe do Senhor, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de restabelecer a sua intimidade com Deus, é tempo de se aproximar do Senhor, porque nós vemos aqui que esse afastamento de Sansão, ele vai trazer várias consequências na sua vida, consequências terríveis. Então, que você, meu irmão, não deixe acontecer na sua vida aquilo que aconteceu com Sansão, que foi a desobediência, o afastamento do Senhor, o esfriamento, né? O mergulho no pecado, o mergulho na iniquidade. Então, Sansão ele está ali novamente reunido, né, para o seu casamento, mas novamente misturado ali com aquele povo filisteu.
Então, nós vemos que Sansão, ele não tinha essa consciência que esse senso de justiça, de juiz, de fazer justiça ao seu povo. Ele não tinha consciência daquele dom, ele sabia da sua força, mas Sansão não estava nem aí. Ele queria casar, ele queria ter uma esposa e ele queria ali usufruir da sua força, mas com o ego totalmente inflamado. Ele só pensava no seu próprio umbigo. Sansão, ele não assumia aquela responsabilidade de liderança. Não, ele usava a sua força para impressionar as pessoas e para receber elogios, e isso aí é uma coisa muito perigosa, meus irmãos. Tantas pessoas que têm dom e usam os dons que Deus deu para receber aplausos, né? Nós vemos o que aconteceu no outro estudo com Gideão, que através dos aplausos que ele recebeu, aquilo ali subiu a sua cabeça, e aquilo ali, o fim de Gideão foi um fim assim, onde todos os seus filhos morreram, que o filho dele, Abimeleque, mata todos os filhos de Gideão. Então nós vemos que aquele aplauso e aquele ego inflamado de Gideão trouxe uma desgraça na vida dele. E aqui nós vemos que Sansão, a mesma coisa, ele só pensa no seu benefício próprio e ele usa os dons que Deus deu para ele para apenas ele ter aquilo que se acha do seu interesse. Então ali ele faz um enigma junto com aqueles filisteus e ali é feita uma aposta e no caso Sansão, aqueles homens que fazem aquela aposta com Sansão, eles temendo perder a aposta para Sansão, eles no caso, eles vão persuadir a noiva de Sansão, porque a aposta eram 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas, né? E Sansão faz um enigma relacionado à morte do leão e relacionado ao mel, e eles pressionam a noiva de Sansão para que ela conte o enigma, para que eles não perdessem a aposta. Então, o enigma seria: do que come sai comida, do que é forte sai doçura. Então, durante 3 dias, eles não conseguiram essa resposta, os homens. Então, no 4º dia, eles disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então ali eles fazem essa ameaça, e aqui nós já vemos a fraqueza de Sansão, que era a mulher. Então ela vai persuadir Sansão, ela vai fazer uma chantagem, ela vai dizer que ele não ama, porque que ele não confia nela, porque ele não está querendo falar o enigma. Então Sansão acaba cedendo. Então nós já vemos aqui a fraqueza de Sansão. Ele acaba cedendo e já vai e conta esse enigma. E aqui, quando ele conta esse enigma, lá no versículo 18 vai dizer: antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram a lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Então Sansão disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então Sansão ele desce, ele vai novamente se apoderar do Espírito do Senhor, e ali ele pega as roupas, e ele pegou as suas roupas e as deu a quem tinha explicado o enigma. Então ele matou 30 homens lá em Ascalon. Ele mata 30 homens e pega essas vestes, essas roupas, e entrega para pagar a aposta. E a mulher de Sansão, mas quando nesse meio caminho que ele vai buscar essas roupas,
a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Então ali nós já vemos que já começa uma contenda gigantesca ali. Porque quando Sansão volta, algum tempo depois, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, lá no capítulo 15, versículo 1. Mas disse, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que dei a seu amigo. E sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique esta no lugar da irmã. Sansão lhe disse, dessa vez ninguém poderá me culpar, quando acertar as contas com o filisteu. Então, Sansão ali já está irado. Aqui, nós já vemos o quê? Que Sansão, ele quer vingança. Então, a vingança de Sansão contra os filisteus ocorreu no momento de ira, porque ele ficou irado, revoltado, pela perda, da sua esposa, que o pai dela deu a outro homem, no período em que Sansão ficou afastado, recolhendo essas roupas para pagar a aposta. A reação de Sansão não foi movida pela sede de liberdade. Então, Sansão aqui, ele ficou irado, não para libertar o povo, ele ficou irado com os filisteus por uma questão pessoal de ter perdido a sua esposa. Então esse episódio mostra que motivações pessoais erradas e egoístas nos induzem a atitudes precipitadas, como foi a própria escolha da mulher que Sansão escolheu. Então, aqui é outro ponto. Sansão, ele está agindo pelo ódio. Ele não está agindo naquilo que o Senhor levantou ele para ser libertador. Ele está agindo contra o filisteu por causa de uma perda pessoal. Então, além disso, entendeu? As decisões precipitadas geram ódio e podem provocar o quê? Consequências desastrosas na nossa vida e na vida dos outros. Então, irmãos, aqui vai outra chave. No momento de ira, no momento de revolta, no momento de cabeça quente, não tome decisões precipitadas. Não haja pela ira. Não haja de cabeça quente. Porque você precisa viver de acordo com a vontade de Deus e da justiça, e confiar na justiça do Senhor, para não amargar a própria ruína. Sansão aqui, ele se vingou, ele acabou ali pegando raposas. Sansão era um exímio caçador também, então ali ele vai pegar raposas e vai colocar tochas na cauda da raposa e vai acender essas tochas, soltar as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Então, Sansão ali arrasou com toda a colheita dos filisteus. E os filisteus se perguntaram, lá no versículo 6 do capítulo 15, quem fez isso? E respondeu-lhes, foi Sansão, o genro do Tinita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e o seu pai. Olha as consequências de uma escolha errada de Sansão, de uma escolha de uma esposa errada, E Sansão disse lá no versículo 7, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de todos vocês. Então ali, Sansão, ele acaba o quê? De uma maneira indireta, se tornando inimigo dos filisteus,
se tornando aquele que irá se vingar dos filisteus. Mas não seria mais fácil para Sansão se desde o seu nascimento ele já tivesse tido essa obediência ao Senhor, dele ser aquele que iria guerrear contra os filisteus a favor do seu povo? Mas não, Sansão, ele apenas toma essa atitude depois de uma grande tragédia. Não vamos esperar, meus irmãos, tragédias em nossas vidas para a gente mudar e a se alinharmos com o Senhor. Muitas das vezes nós só nos alinhamos com o Senhor depois de uma tempestade, depois que sofremos alguma baixa, depois que sofremos, alguma decepção, ou depois de amargarmos o fundo do poço. Então, possamos buscar o Senhor nos momentos de bonança na nossa vida, nos momentos onde estamos saudáveis, nos momentos que estamos no melhor de nossas vidas, e não lembrar do Senhor apenas naqueles momentos que estamos fracos, que estamos doentes, que estamos necessitados, que estamos com crise financeira, porque que perdemos alguém, né? Então, Sansão, ele só começou a cumprir o propósito do Senhor quando ele teve essa perda. Então, nós vemos aqui que Sansão, então lá, os homens, então o povo filisteu, ele acaba ficando realmente ali inimigo de Sansão. Sansão se torna inimigo do povo filisteu após esse evento, após essa tragédia. E o povo filisteu, ele vai começar o quê? Lá no versículo 10, no versículo 9, os filisteus vão para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí, que era uma cidade de Judá. E a tribo de Judá vai perguntar, mas por que eles vieram lutar contra nós? Porque Sansão, era da tribo de Dan. E os filisteus, eles respondem, queremos levar Sansão amarrado, porque para tratá-lo como eles nos tratou. Então nós vemos ali que está havendo um jogo de vingança, E eles, os próprios homens de Judá, eles vão amarrar Sansão e vão entregá-lo aos filisteus. E eles amarram Sansão e levam aos filisteus. Então Sansão encontra-se amarrado e no poder dos filisteus. Só que nós vemos que o Espírito do Senhor, novamente, ele vai se apoderar de Sansão. E Sansão ali, com uma queixada de jumento, um osso, que tem várias ilustrações de um osso de jumento, ali ele consegue, através do poder do Senhor, o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, e ali, com aquela queixada de jumento, ele vai matar mais de 1000 filisteus. Então nós vemos ali que o Senhor estava com Sansão. Até aquele momento, o Senhor estava com Sansão. E Sansão, ele clama ao Senhor quando ele termina essa batalha, ele clama porque ele estava com muita sede. Então o texto diz que Sansão clamou ao Senhor. Essa é uma das poucas vezes que vemos Sansão mostrar-se dependente de Deus. Nesse capítulo 15, lá no finalzinho, a partir do versículo 18. Nós vemos ali que Sansão, ele clama ao Senhor, ele se mostra assim, dependente do Senhor, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Então, Sansão,
por toda a sua vida, ele desperdiçou a oportunidade de buscar a ajuda de Deus para vencer os seus impulsos. Ele deixou, de pedir sabedoria e fortalecimento para que seu espírito, não caísse em tentação. E Sansão também negligenciou ao sofrimento do seu povo. Porém, diante da sede, Sansão clamou. E apesar de toda desobediência, o Senhor atendeu Sansão. Então nós vemos que durante toda a vida de Sansão, o Senhor ele teve misericórdia da vida de Sansão. Ele teve graça. Falamos muitas vezes que da graça, no Novo Testamento, mas nós vemos aqui a misericórdia e a graça do Senhor na vida de Sansão, por toda a sua trajetória. O Senhor tendo misericórdia e tendo graça na vida de Sansão. Então, da mesma maneira, irmãos, reveja como Sansão ali, reveja as suas verdadeiras necessidades. Talvez você esteja colocando força em pedidos que não correspondem à sua maior urgência. Qual é a nossa maior urgência? Sempre é que a nossa vida espiritual seja restaurada, seja transformada, que busquemos sempre o que? Santidade, que busquemos sempre o que? Obediência ao Senhor. Então, faça uma reflexão interior, faça uma reflexão de como está a sua vida, amém? E clame ao Senhor, porque Sansão teve sede e Jesus, ele é aquele quem bebe da água de Yeshua, quem bebe da água de Jesus, a própria palavra diz que foi o que Jesus disse à mulher samaritana: se beber dessa água, você nunca vai ter sede. Então, que possamos beber dessa água e nunca ter sede dessa água que é Jesus Cristo. Amém? Que possamos nos alimentar da sua palavra, que possamos ter fome da palavra de Deus. Amém? Fome do Senhor. Amém? Então, no capítulo 16, nós vemos que Sansão, ele gostava do perigo. E nós vemos aqui novamente a fraqueza de Sansão. E foi Sansão a Gaza e viu uma mulher prostituta e entrou a ela. Então, nós vemos que Sansão, ele não tem medo do perigo, que Gaza era uma cidade dos filisteus, uma das cidades sedes ali dos filisteus. E ali ele vai se deitar com essa prostituta, ele vai para a terra dos filisteus. E Gaza era uma cidade assim, distante, da tribo de Dan. E Sansão, ele vai lá, ele se deita com a mulher, e nós vemos que ali os soldados vêm há aquela notícia, que Sansão, o povo já está ali, Sansão está aqui, porque Sansão já era uma pessoa assim, famosa, já era uma pessoa popular e já era uma pessoa temida e odiada pelos filisteus. Então, quando chega a notícia que Sansão está ali, então cercam o local e ficam à espera dele a noite toda junto à porta, que toda a cidade era cercada por muralhas e tinha um grande portão, um grande portal. E eles não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Ele levantou, agarrou firme os portões da cidade, juntamente com os batentes, e os arrancou com tranque e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de frente ao Monte Hebron. Então, nós vemos ali que Sansão novamente, ele usa da força que Deus deu a ele. Ele é uma pessoa que ele não teme o perigo, ele vai para a cidade inimiga, e ali ele faz novamente uma demonstração da sua força, arrancando os portões e levando os portões.
A força de Sansão contrasta, né, com a fraqueza da sua fé e da sua mente, de ir para um local inimigo, de colocar a sua vida em risco, né? Mais uma vez, Sansão aqui mostra que ele foi atrás de uma prostituta, então ele vai atrás dos prazeres da sua carne. Então, Sansão estava ali e mostrava estar em pecado, estar em território inimigo, e mostrava o quê? A sua cegueira espiritual que permitia ele fazer isso. Então, ele se afastou de Deus, ele se afastou dos ensinamentos do Senhor e ele se acostumou a desobedecer a Deus. Então, assim faz as pessoas que não resistem à tentação, que não fogem do perigo do pecado, né? Eles cometem deslizes progressivos até verem o quê? Totalmente laçados pelo laço do passarinheiro, totalmente amarrados no pecado. Amém? E que possamos fugir desse laço do passarinheiro, fugir desse laço do pecado. Então nós vemos que Sansão, ele continua a sua vida pecaminosa e ele vai conhecer outra mulher, filisteia, e o nome dela era Dalila. E ele vai se envolver com essa mulher. E essa mulher vai receber uma oferta de todos os príncipes, né, filisteus, que eram 5. Então, Sansão já era um inimigo público nacional de todo o povo filisteu. Então, aqueles homens ali vão oferecer moedas de prata, uma quantidade muito grande, mais de 1.000 moedas de prata. E pelas contas, fazendo um estudo aqui, seria uma base de 15 milhões de reais, aproximadamente, o valor que eles ofereceram para Dalila descobrir o poder de Sansão. Porque eles achavam que o poder de Sansão era baseado em alguma magia, em algum segredo. Então ali eles ofereceram uma grande quantia de dinheiro para ela descobrir esse feitiço de Sansão. Então, Dalila, ela começa a se envolver com Sansão, e nós vemos que Sansão, ele se apaixona e ele se entrega a Dalila. Ele fica completamente apaixonado e completamente ali entregue naquela promiscuidade, naquela relação ali pecaminosa, naquela relação carnal com Dalila, a ponto de ele mesmo envolvido e mesmo ela pedindo ali para ele revelar o segredo, ele vai falando segredos que não são aquele que realmente é a sua força, mas vendo um estudo, e muito desse estudo meu é baseado no estudo da Escola do Discípulo. Se vocês quiserem seguir e pesquisar, são estudos maravilhosos que nós temos na Escola do Discípulo. É só pesquisar no YouTube. Então, nós vemos ali que cada vez que Sansão dava uma falsa ali, um falso segredo, Dalila persuadia, e mesmo assim ele continuava naquele jogo de Dalila, porque o que ele queria era a relação com Dalila. Então, cada vez que ele fazia, ele entrava nesse jogo de Dalila, ele tinha mais relações com ela. E isso ali, ele já estava mergulhado nessas relações e nesse jogo de Dalila. Até que ele cede a ponto de revelar a sua força, que estava ali em não cortar os cabelos. Então, enquanto ele guardou o seu voto com o Altíssimo, né, Sansão, ele subjugou todos os inimigos de Israel. Mas ao cair nos braços de Dalila e desobedecer totalmente a Deus, ali ele quebra a aliança com o Eterno e ele passa a ser subjugado. A obediência ao Eterno nos faz fortes. Porém,
ela nos faz fortes, nos faz cheios de fé, nos faz vencedores e dotados de autoridade sobre o mal. Nenhum problema, quando nós estamos alinhados e obedientes ao Senhor, por mais que a gente passe por tempestades, a bonança sempre vem, porque o Senhor é aquele que vai na frente das batalhas. O Senhor é que nos faz, né? É Jesus que acalma a nossa tempestade. Mas quando nós afastamos da presença do Senhor, o caminho é a destruição. Então a preocupação de Sansão em satisfazer os seus desejos carnais, em vez de ele agradar a Deus, fez com que ele perdesse a sua presença e se tornasse um homem comum. O Espírito Santo que tornava Sansão tão especial, né, que o Espírito se apoderava dele, agora se afasta de Sansão. Então, somente quando nós nos submetemos ao conselho e à vontade do Senhor, é que o Espírito Santo nos faz especiais. Então, ali, Sansão, ele corta, ele se separa desse pacto, dessa aliança com o Senhor. E ali, Sansão, eles vão cegar os olhos de Sansão, e aqui nós vemos até assim, profeticamente falando, eles cegam o olho físico de Sansão, mas a cegueira espiritual já acompanhava Sansão por muito e muito tempo. Então eles vão colocar Sansão numa prisão e eles vão ali levantar Sansão como se fosse um troféu dos filisteus, né? E ele é levado para um cárcere onde ele ficava girando ali um moinho, né? Lá em Gaza. Então eles fizeram ele prisioneiro em Gaza. E os olhos de Sansão, e Sansão ali estava cego. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor, ele tinha um plano na vida de Sansão. E no auge do sofrimento, Sansão, ele vai se arrepender, ele vai se humilhar e ele vai alcançar o favor de Deus. Então, Deus, ele vai restaurar a fé de Sansão. Então nós vemos no final do capítulo 16 que Sansão, ele vai se humilhar. Sansão, ele vai dizer e orar ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então, Sansão, ele está no local ali onde estão reunidos todos os filisteus, todos os reis filisteus. Então, assim, homens e mulheres, eles estavam lotando aquele templo ali, e Sansão era o grande troféu e a grande atração daquele templo. Então, homens e mulheres de filisteus, né, lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão e se divertindo com Sansão. Então, Sansão, ele é guiado por um jovem pela mão, e Sansão pede: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Então, ali, naquele momento, Sansão ele se arrepende, ele clama ao Senhor, né? Ele faz essa oração, ele se humilha, né? E com a fé e a força restaurada, Sansão prevaleceu sobre os seus inimigos. Ali, Sansão forçou as colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Isso é no versículo 29 do capítulo 16. Disse: que eu morra com os filisteus.
Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que todo em sua vida. Então, ele, através da sua morte, ele cumpriu o propósito do Senhor. E ele ali exterminou, todos aqueles homens filisteus importantes do exército filisteu, os reis filisteus que estavam ali todos reunidos. Sansão, mas para isso Sansão precisou chegar ao fundo do poço para reconhecer que a vida longe do Senhor não vale a pena. A indisciplina e a rebeldia só acarretam dor, aflição e domínio do mal. Então, amados, não espere acontecer uma tragédia na sua vida, porque Sansão ele teve a sua redenção, mas ele pagou um preço muito alto. Não espere isso. Afaste do pecado, se reconcilie com Deus, busque ao Senhor, busque a obediência, siga o propósito, não se afaste do propósito que Deus te deu, o dom que Deus te deu, e que essa história de Sansão possa ser uma história de vida para você, para que você veja como a indisciplina pode causar várias dores, como a indisciplina pode prejudicar e te levar para o fundo do poço. Seja disciplinado, honre ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Busque enquanto se pode achar. Está lá no profeta Isaías. Invocai-o enquanto há tempo. Amém? Encerramos aqui a história de Sansão, para a honra e glória do Senhor. Até o próximo estudo, nós vamos estar encerrando o estudo do livro de Juízes com um episódio triste, um evento triste, um crime que aconteceu e uma guerra entre as próprias tribos de Israel. Te espero na conclusão, no próximo estudo. Em nome de Jesus, Shalom, Shalom.